Olá, queridos irmãos, estamos juntos outra vez para estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus pelo Espírito Caibar Schutel e faremos a complementação com o livro Parábolas Evangélicas, escrito pelo Espírito Rodolfo Caligares. E o tema do dia é a parábola do amigo importuno. Se um de vós estiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite, e lhe disserdes: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: Não me incomodes, a porta está fechada. Eu e meus filhos estamos deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos, embora não se queira levantar para lhos dar, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. O que busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará em vez de peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito aos que lhe pedirem. Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao 13. Na terra vê-se muita maldade, mas ao lado desta distinguem-se muitas ações nobres e generosas, principalmente entre amigos, cujos sentimentos e aptidões constituem laços de união e de simpatia. O homem pode não ser bom para com um adversário, um inimigo, um desconhecido. Mas, quando se trata de um amigo, mesmo dessa amizade que o mundo conhece, sem falar da amizade verdadeira, que é coisa rara nessa terra, de enganos e aparências, quando se trata de um amigo ou de um conhecido que nos seja simpático, estamos prontos a servi-lo, seja de dia, seja de noite, seja por ser amigo, seja para não sermos importunados. De modo que se um amigo bate à porta à meia-noite para nos pedir 3 pães, e se temos os 3 pães, levantamo-nos, servimos ao amigo e voltamos para o nosso leito, para que não aconteça ficar o amigo a bater por meia hora à nossa porta e a repetir por 10 ou 20 vezes o pedido de 3 pães, perturbando o sono e a tranquilidade de nossa família. Com essa alegoria quis mostrar-nos Jesus a necessidade da prece, embora repetidas vezes e a qualquer hora. Fez-nos ver assim que, sendo Deus todo solícito para com suas criaturas, obrará com mais presteza, provendo-nos do que é bom em qualquer lugar em que estejamos e a qualquer momento em que lhe dirijamos o nosso apelo. Sendo a bondade divina infinitamente superior à bondade de qualquer de nossos amigos, se contamos com a resposta favorável destes nas nossas necessidades, claro está que, se crermos em Deus, com mais forte razão deveremos crer na sua bondade e na sua misericórdia. Jesus, para melhor exaltar a imaginação de seus discípulos e fazer-lhes compreender a ação da prece, após haver-lhes ensinado o modo de orar, julgou de bom alvitre fazer a exposição da parábola, começando a comparação com os amigos e incluindo-a com os pães. Qual é o pai, perguntou o mestre, capaz de dar uma serpente ao filho que lhe pede um peixe? Qual é o pai capaz de dar um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? E acrescentou: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito aos que lhe pedirem. Já no tempo de Jesus, mesmo entre seus discípulos, a superstição do diabo não raro sufoca a predominância que os espíritos bons tinham, mormente quando chamados para um ato de caridade ou de ciência. Os fariseus, como acontece com os sacerdotes de hoje, diziam que todos os fatos extraordinários que a ação de Jesus causavam eram oriundos de Beelzebu, príncipe dos demônios, tal como se pode verificar nos versos subsequentes do capítulo que estamos estudando. Os discípulos, como dissemos, também se achavam impregnados dessa crença blasfema que haviam herdado de seus pais carnais. Jesus, que veio à Terra para anunciar a palavra do Deus de amor, não podia deixar de combater o erro em que se achavam aqueles que mais tarde teriam de ministrar aos homens a sua doutrina de perdão e de caridade. A parábola do amigo importuno é, pois, a excelente parábola em que o espírito bom tem a sua primazia. É claro que se o nosso Pai é incapaz de nos dar uma serpente quando lhe pedimos um peixe, Deus, que é o nosso Pai espiritual, não nos pode dar um espírito ignorante atrasado quando lhe pedimos um espírito bom. Vamos à complementação. Confortadora parábola. O caráter amoroso e paternal de Deus é aí retratado por Jesus de forma eloquente, num contraste gritante com as concepções de até então, em que a divindade mais se parecia a um déspota cruel, irritadiço, sempre disposto a castigar e a destruir. A princípio, fazendo-nos compreender que aqui mesmo na terra, se recorremos a um amigo quando tenhamos necessidade de um favor, haveremos de o conseguir. Pode esse amigo não nos valer imediatamente de boa vontade, pode até relutar em atender a nossa solicitação, mas se instalarmos com ele, ainda que seja para ver-se livre de nossa importunação, acabará cedendo. Pois se desconhecidos ou mesmo adversários, quando pedem contato e insistência, muitas e muitas vezes são atendidos, como não o seriam aqueles que gozam da simpatia e amizade do solicitado? Se em vez de apelarmos para um amigo, o fizermos para o nosso Pai, maior ainda será a certeza do atendimento. Sim, ainda que seja um filho mau e ingrato, que cometa erros sobre erros, envergonhe a família com seus esvarios ou abandone a casa para entregar-se mais livremente às suas perversões, nem por isso o Pai deixará de correr ao seu encontro, tão logo o saiba arrependido e em sofrimento, para lhes dar tudo o que necessite, antes mesmo que ele exponha sua miséria. Ora, segundo o ensino claro e insofismável da parábola, Deus é infinitamente mais solícito para com suas criaturas do que o melhor dos amigos e o mais afeiçoado dos progenitores. Assim, pois, qualquer que seja o grau de nossa imperfeição, de nossa indigência moral, se lhe dirigirmos o nosso apelo em prece sincera e quente, quando precisados de seu auxílio, podemos estar certíssimos de que o socorro da providência não nos faltará. Não se suponha, entretanto, que basta pedir, seja o que for, para que Deus conceda prontamente. Não, não. Ele sabe melhor do que nós aquilo que nos convém, o que é necessário ao nosso progresso espiritual. E é, em função desse interesse mais alto que atende ou deixa de atender às nossas súplicas. Tal qual um pai sensato que recusa ao filho o que possa prejudicá-lo, ou um cirurgião que deixa o dente sofrer as dores de uma operação que lhe trará a cura. Assim Deus não deixará sofrer, sempre que o sofrimento seja de proveito para a nossa felicidade futura. O que Ele nunca deixa de conceder quando lhe pedimos é a coragem, a paciência e a resignação, para bem suportarmos os transes mais difíceis da existência, o que já não é pouco, pois nossas dores então doerão menos,
é o amparo e a proteção dos nossos anjos da guarda, a fim de sustentar-nos e boas resoluções e preservar-nos de novas quedas, se de fato estivermos desejosos de volver ao caminho reto. Essa parábola encerra ainda um solene desmentido aos que doutrinam que somente os demônios, os espíritos imundos, é que podem manifestar-se aos homens no espiritismo ou fora dele, com poderes de simular o bem para melhor conduzi-los e pervertê-los e levá-los à perdição. Em contraposição aos que afirmam tal heresia, admitindo que Deus só permite intervenções demoníacas, vedando ao mesmo tempo toda e qualquer manifestação de entidades bondosas, numa clamorosa parcialidade em proveito do mal, aí estão as palavras do Mestre, a esclarecer-nos que se um pai é incapaz de dar uma serpente ao filho que lhe peça um peixe, Deus, nosso Pai Celestial, não poderia trair nossa fé e confiança nele, dando-nos um espírito maligno quando lhe pedimos a assistência de um espírito bom. E assim terminamos o estudo de hoje. Que Jesus Cristo esteja conosco, nos auxiliando e nos guiando nessa trajetória. Um grande abraço.